Boa tarde a todos, estamos dando início a mais uma live. Eu conversaria com vocês sobre questões na ordem previdenciária, em relação à legislação previdenciária. Em seguida vai falar com vocês o colega Maurício para tratar de questões dos impostos federais e, por fim, o colega Luiz Antônio falará sobre a legislação estadual e do ISSQN. Bom, o que nós tivemos de novidade na semana passada em relação à legislação previdenciária e o que envolve a área de departamento pessoal em termos de contribuições? Nós tivemos a publicação de notas a respeito da entrega da RAIS Ano Base 2020. Como vocês sabem, a partir do Ano Base 2019, na RAIS do ano passado, as empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos, que seria a folha de pagamento, ao E-Social, tiveram a obrigação da declaração da RAIS substituída. Então, quem entrega as informações dos eventos periódicos para o E-Social estaria desobrigado da entrega da RAIS. Isso já a partir do Ano Base 2019. Então, o cumprimento dessa obrigação relativa à RAIS Ano Base 2020 por essas empresas que já estão obrigadas ao envio do E-Social se dá por meio do envio das informações ao E-Social, que seriam esses arquivos da folha de pagamento. Importante destacar que as empresas pertencentes ao grupo 1 e 2 do E-Social somente poderão enviar ou corrigir informações mediante o envio de eventos via o E-Social. Então, essas empresas do grupo 1 e 2 não vão se utilizar da RAIS, de arquivos da RAIS, para fazer correções do E-Social, da própria RAIS. Elas vão ter que usar os arquivos via E-Social para efeito de correções. Ainda com relação a essas questões das empresas obrigadas à RAIS, é importante atentar que a partir deste ano os programas GD-RAIS e GD-RAIS genéricos serão bloqueados. Para as demais pessoas jurídicas de direito privado e direito público, bem como pessoas físicas equiparadas à empresa, fica mantida a obrigação na entrega da RAIS. Bom, quem ficar sujeito à entrega da RAIS, qual será o prazo de entrega? Então, as declarações da RAIS Ano Base 2020, elas terão início de envio a partir do dia 13 de março agora, de 2021, e término em 12 de abril de 2021. E o layout do arquivo RAIS Ano Base 2020 já se encontra disponível na seção Downloads do site rais.gov.br. O que nós tivemos de novidades da RAIS agora para esse ano de 2020? A partir desse ano foram incluídos os campos matrícula e categoria nas informações relativas à admissão. Então, o preenchimento desses campos será opcional e deverá seguir as orientações constantes do Manual de Orientações da RAIS Ano Base 2020. Para a transmissão da RAIS, todos os estabelecimentos ou arquivos que possuam 10 ou mais vínculos empregatícios deverão transmitir a RAIS utilizando um certificado digital válido padrão ICP Brasil, como sempre foi nos últimos anos. Para os demais estabelecimentos que não se enquadram nessa obrigatoriedade, a utilização do certificado digital continuará facultativa. Para a transmissão da declaração da RAIS de exercícios anteriores, geradas pelo GD-RAIS genérico, com um ou mais empregados, será obrigatório a utilização desse certificado digital. E com relação ao bônus salarial do PIS/PASEP, os trabalhadores são habilitados para o preenchimento, para o recebimento do abono salarial do PIS/PASEP, conforme as informações prestadas pelos seus empregadores no E-Social, no caso do grupo de obrigadas ao envio dos eventos periódicos, que seria a folha de pagamento, como eu falei agora há pouco. E as empresas obrigadas à entrega da RAIS, então,
os trabalhadores serão habilitados para o recebimento do abono salarial via transmissão do arquivo GDRAIS para esses empregados, né? Então, os empregadores obrigados à entrega da RAIS, os seus trabalhadores serão habilitados através do envio desse arquivo. Para fins de pagamento do abono salarial, no caso das empresas que transmitem o e-social, a folha dos arquivos periódicos, a folha de pagamento, serão consideradas informações enviadas até o dia 31 de janeiro de 2021. Para as demais empresas, conforme já comentei, o prazo para a prestação das informações à RAIS é até o dia 12 de abril de 2021. Então, as empresas do e-social, os arquivos que ela já transmitiu até 31 de janeiro, são os arquivos que serão utilizados para efeito de habilitação dos trabalhadores ao abono salarial. No caso de falta de informações ou informações prestadas com erros ou omissões no e-social ou na GDRAIS, importante ressaltar que essas falhas ou falta de informação são passíveis de cobrança de multa. E, além disso, impede o recebimento, dependendo da situação, do abono salarial pelos trabalhadores. Então, por isso, os empregadores devem ficar muito atentos aos prazos e se certificarem de que estão em dia com as obrigações legais e que os arquivos estão corretamente preenchidos e informados, né, em relação à entrega da RAIS. Bom, já em relação ao e-social, nós tivemos uma publicação na semana passada no portal do e-social da nota orientativa número 1 de 2021, que trouxe várias regras para a convivência das versões 2.5, que é a versão atualmente em vigor, e a nova versão que será a S 1.0 do e-social. Convivência essa que deverá ocorrer no período de 10 de maio de 2021 a 9 de março de 2022. Algumas dessas regras gerais são as seguintes: os eventos podem ser recebidos na versão 2.5 ou na S 1.0, inclusive em um mesmo conjunto de eventos. Alguns podem estar em uma versão e outros na outra versão. As regras de validação aplicadas no processamento da recepção dos eventos serão aquelas da versão em que o evento foi enviado. Serão permitidos eventos extemporâneos e de retificação em ambas as versões durante o período de convivência. E após 9 de março de 2022, somente na versão S 1.0, que será a versão que substituirá a nossa versão 2.5 que está hoje em vigor. Os eventos S3000 serão permitidos em ambas as versões durante o período de convivência e somente na versão S 1.0 após o período de convivência, que será após, então, 9 de março de 2022. E a partir de 10 de maio de 2021, as tabelas do e-social vigentes relacionadas no anexo 1 do layout serão as da versão S 1.0, independentemente da versão do evento transmitido. Ainda nessa nota orientativa número 1, foram publicadas diversas exceções a essas regras a serem aplicadas, essas regras de convivência. Por isso eu recomendo a todos que baixem e leiam a referida nota orientativa, em especial para verificar se estão afetados por essas exceções. Isso é muito importante. Essas seriam as observações dessa semana. Gostaria, por fim, de lembrar-lhes da importância de baixarem e realizarem a leitura do Manual de Orientação da RAIS Ano Base 2020. Essa é a melhor medida para garantir a assertiva no preenchimento da RAIS.
O manual encontra-se à disposição para download no portal da RAIS, que é o portal rais.gov.br. Então, essa é a recomendação final, porque é muito importante essa verificação prévia, realizar alguns testes de preenchimento na RAIS antes da sua entrega, obviamente. Por hoje encerramos. Tenham todos uma ótima tarde e um bom restante de semana. Fiquem agora com o colega Maurício, que irá tratar da legislação federal. Um abraço a todos. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Maurício e hoje comentarei aqui as alterações ocorridas na legislação tributária federal durante a última semana. Bem, a primeira alteração que trago à tona diz respeito à Instrução Normativa de número 2008, pela qual a Receita Federal atualizou as regras referentes ao cadastro de imóveis rurais, conhecido como o CAFIR. Então, com isso, a partir do dia 1º de abril de 2021, após a realização de serviço pela internet, caso seja necessário apresentar algum documento para comprovar a operação de inscrição, atualização, cancelamento ou reativação no CAFIR, essa poderá ser realizada mediante a juntada de documentação em sua forma digital, mediante a abertura de dossiê no portal do ECAC. Não sendo mais necessário, então, apresentar os documentos em meio físico. Mas, porventura, caso não consiga abrir um dossiê, esses documentos continuarão sendo aceitos em meio físico na unidade da Receita Federal. A próxima alteração ocorrida a ser comentada diz respeito à Instrução Normativa de número 2010, que foi publicada na última quinta-feira, no dia 25 de fevereiro. Essa instrução normativa, ela dispõe sobre as regras relativas à declaração do imposto de renda da pessoa física decorrente do ano calendário de 2020. Bem, essa instrução normativa ela não trouxe alterações com relação aos limites dos rendimentos daquelas pessoas que estão obrigadas a entregar a declaração. Contudo, houve uma novidade que diz respeito ao auxílio emergencial, conforme veremos na sequência. Então, de acordo com essa instrução normativa, estão obrigados a entregar a declaração do imposto de renda relativa ao ano calendário de 2020 as pessoas físicas que obtiveram rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração do imposto de renda no valor acima de R$ 28.559,70, aquelas pessoas físicas que obtiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil, aquelas pessoas físicas também que obtiveram ganho de capital sujeito à apuração do imposto ou que tenham realizado operações em bolsas de valores, as pessoas físicas que se tornaram residentes no Brasil durante o ano e se mantiveram assim até 31 de dezembro, as pessoas físicas que obtiveram receita bruta da atividade rural em valor superior a R$ 142.798,50, as pessoas físicas que também mantiveram patrimônio com bens e direitos em 31 de dezembro, cuja soma seja superior a R$ 300 mil, a pessoa física que tenha optado pela isenção do imposto de renda que tenha optado pela isenção do imposto de renda em relação à venda de imóveis residenciais. E por último, a novidade desse ano, que diz respeito a quem recebeu o auxílio emergencial por conta da pandemia do Covid-19, em qualquer valor, e também outros rendimentos tributáveis superior a R$ 22.847,76. Aqui neste ponto, a obrigatoriedade ela se dá
em razão de que quem recebeu o auxílio emergencial e obteve rendimentos superior à faixa da isenção anual do imposto de renda, deverão devolver o auxílio emergencial que receberam durante o ano. Então aqui devem ficar atentos, porque uma declaração que tenha rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.847,76, seja do titular da declaração ou de seus dependentes, e caso esses dependentes também tenham recebido auxílio emergencial, deverão entregar a declaração e devolver o auxílio emergencial. Com relação ainda à Instrução Normativa 2010, destaco que o prazo do início do envio da declaração é hoje, no dia 1º de março, e se encerra no dia 30 de abril de 2021. Em relação à restituição do imposto de renda, a Receita Federal manteve o cronograma de pagamento, que é feito em 5 lotes, cujo primeiro lote inicia em 31 de maio e se encerra com o quinto lote no dia 30 de setembro. Em relação ao pagamento do saldo do imposto também, que deverá ser pago em até 8 cotas. Com relação a esta instrução normativa, seriam essas as observações que teriam transmitir de início, mas destaco que no decorrer das lives a serem apresentadas durante os meses de março e abril, serão realizados comentários sobre alguns pontos específicos da declaração do imposto de renda da pessoa física. Então, por hoje seria isso, e passo a palavra para o colega Luiz Antônio, que abordará os temas referentes à legislação estadual. Desejo a todos um ótimo final de tarde e uma boa semana. Boa tarde a todos. Dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos tratar agora das matérias vinculadas à legislação estadual, se bem que não foi publicada nenhuma lei estadual, nenhum decreto estadual, nenhuma instrução normativa estadual, mas tivemos protocolos vinculados ao ICMS e também notícias relativas à nota fiscal eletrônica publicada no portal da nota fiscal eletrônica. Então é de suma importância para os contribuintes tomarem conhecimento também dessas alterações. Então a primeira alteração que nós selecionamos é vinculada à inaplicabilidade das operações de bebidas quentes, né, incluindo vinhos, uvas frescas, de uvas frescas e mostos, nas operações com o Estado de São Paulo. O Rio Grande do Sul, já desde 2019, ele derrogou a subvenção tributária sobre vinhos, né, e esses produtos nas operações internas, mas ele permaneceu no protocolo número 96 de 2009, que trata exatamente da substituição tributária de ICMS com estas operações nas interestaduais. E o Estado de São Paulo, até 31 de março, vai permanecer nesta, digamos assim, obrigatoriedade, né, de aplicação do ICMS subvenção tributária nas suas operações com vinhos e mostos. Mas o protocolo número 4, agora publicado no dia 19 de fevereiro, ele alterou aquele protocolo 96 de 2009, que dispõe então sobre a subvenção tributária nas operações com bebidas quentes, e com esta publicação então não se aplica mais, né, as operações interestaduais
com bens e mercadorias classificado no CEST 02 024 00. O 02400 corresponde à NCM 2204, que trata exatamente de vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool e também os mostos de uva. Então, quando tiverem, obviamente, origem ou destino, o Estado de São Paulo. É a alteração que se promoveu através desse protocolo 04 é exatamente essa. Quando tiverem como origem ou destino o Estado de São Paulo. Então, a partir de 1º de abril então, de 2021, não se aplicará mais a subvenção tributária nestas operações. Vindo o vinho de fora do Estado para o Rio Grande do Sul, já desde 2009 não tem mais a subvenção tributária, e nem nas operações internas dentro do Rio Grande do Sul. Agora, quando se faz uma operação interestadual com saída do Rio Grande do Sul para outros estados, o contribuinte deve observar a legislação do estado de destino. Então, se o Rio Grande do Sul é signatário de um protocolo em que o Estado de São Paulo atribui a responsabilidade por subvenção tributária nas suas operações internas e interestaduais, então o contribuinte gaúcho tem que observar a regra do Estado de São Paulo, porque observa-se a legislação do Estado de destino. Então é importante para que as empresas que atuam na área, né, já se programem, né, para que, temos aí um mês pela frente, né, para que a partir de 1º de abril não façam mais a subvenção tributária nas operações com o Estado de São Paulo. Tá? Ainda com relação à subvenção tributária, outra alteração, agora vinculando o Estado de Santa Catarina. Tá? Trata-se de lâminas de barbear, aparelhos de barbear, descartáveis, né, e isqueiros também. O protocolo número 8, publicado no dia 19 de fevereiro, então ele dispõe sobre a exclusão do Estado de Santa Catarina do protocolo ICMS 16 de 85, que exatamente dispõe sobre a subvenção tributária nestas operações, com lâminas de barbear, aparelhos de barbear descartável e isqueiros. Agora, este protocolo entra em vigor dia 1º de março, hoje. Então, é importante que as empresas, né, observem o que o Estado de Santa Catarina deverá publicar, ou já publicou, teria que se ver a legislação do Estado de Santa Catarina, tal como eu disse na alteração anterior, se observa sempre a legislação do Estado de destino, né? Então, operações com o Estado de Santa Catarina, seja oriunda do Estado de Santa Catarina, né, ou entrando no Estado de Santa Catarina, não há que se falar mais em subvenção tributária devida ao Estado de Santa Catarina. A partir de hoje, esse protocolo produz efeitos a partir do 1º dia do mês de março de 2021. Tá? Então, importante essa alteração. Também ainda dentro do regime de subvenção tributária de ICMS, mais uma alteração vinculada a bebidas quentes. Agora, tratando de adesão do Estado do Paraná, do Amapá, né, e também operações vinculadas ao Estado do Paraná. Tá? Protocolo número 10, publicado no dia 19 de fevereiro, então ele alterou o protocolo 02 de 2021, que dispõe sobre a adesão do Estado do Amapá, e alterou o protocolo 103, do qual o Rio Grande do Sul também é signatário. Então, não só do 96, que nós mencionamos no início, que trata de bebidas quentes, mas também do 103 de 2012, que trata também com outros estados, obviamente, né, da questão do ICMS subvenção tributária vinculada a operações com bebidas quentes. Então, o Estado do Amapá fez a sua adesão, e os contribuintes de outra unidade de averação devem considerar
esta adesão, né, sempre que estiverem comercializando bebidas quentes com o estado do Amapá. Tá? Além disso, também ficou revogado um dispositivo do protocolo 2, né, que retirava a inaplicabilidade do ICMS de distribuição tributária nas operações interestaduais com estes mesmos bens, mercadorias, né, classificada no código CEST 02.02400, bebidas quentes, quando tiverem como destinatário, né, o estado do Paraná. Tá? Então, tomem conhecimento então destas alterações, porque vincula tanto o estado do Amapá, quanto a sua adesão, e quanto a inaplicabilidade do ICMS distribuição tributária, que no caso foi retirada, né, em relação ao estado do Paraná. Tá? Em nível assim de ICMS distribuição tributária, as alterações que devem ocorrer então no próprio regulamento de ICMS decorrente desses protocolos, né, que serão publicados via decreto estadual no Rio Grande do Sul e nos estados que o envolvem, né? Então, seriam estas as alterações regulamentares, né? Já com relação às orientações normativas, aquelas que são vinculadas a, digamos assim, instruções normativas, publicações relativas a documentos fiscais, orientações fiscais, né? Então, tivemos a publicação da versão 1.9.90, né, da nota técnica 2016-003, relativamente à nota fiscal eletrônica. Tá? Então, foi publicado então, no portal da nota fiscal eletrônica no dia 19 de fevereiro, lá na aba Documentos, opção Nota Técnica, alterando então uma tabela de NCM com vigência a partir de abril de 2021. Tá? Resumidamente, então, já antecipando, né, a versão 1.81 desta mesma nota técnica, a tabela de NCM, então, respectiva à tributação do comércio exterior, né, porque NCM sempre está vinculado, né, a GSEX, né, que tem todo esse controle das operações com o mercado externo, né? Então, incluiu 2 códigos, tá? E excluiu um código com vigência a partir de 1º de abril de 2021. Tá? Então, seria o código 820719, tá? Outras, incluindo as partes, né? Desdobrando esse código em 2, né? Mas para especificar as brocas que estão incluídas neste código, separando elas no código 82071910, tá? E as demais continuam então no 82071990, que é outras, tá? Então isso é importante, como nós temos já destacado em outras oportunidades, para que todos os contribuintes que têm nos seus cadastros, né, produtos, e quase todas as empresas têm nos seus cadastros produtos como brocas, né? Então, porque atuam em diversos segmentos, mas a manutenção, né, das máquinas, equipamentos, enfim, sempre lá tem uma broca, né? Então, no seu cadastro de produtos, seja de almoxarifado, ou insumos, ou até produtos de revenda, né, devem então ser ajustados e alterados em função desta alteração que houve, né, em relação à nota fiscal eletrônica. Então, na tabela, né, de NCMs constantes lá na nota fiscal eletrônica, nos manuais da nota fiscal eletrônica, né, e notas técnicas, então já está sendo feita esta alteração. O ambiente de homologação, então, vige a partir de 15 de março, agora, né, na metade do mês de março, e o de produção a partir de 1º de abril de 2021. Então, temos estas alterações
vinculadas então a modificações ou ajustes feitos na tabela de NCM da nota fiscal eletrônica. Mais uma publicação também vinculada à nota fiscal eletrônica, a nota técnica 2021, a número 1, versão 1, quanto ao comprovante de entrega da nota fiscal eletrônica. Bom, nós já falamos outro dia sobre essa questão, né, do comprovante de entrega, isso é importante. E agora, no dia 24 de fevereiro, foi publicado mais uma versão, então, dessa nota técnica, a versão 1.0, divulgando especificações técnicas relativas ao evento comprovante de entrega na nota fiscal eletrônica. Resumidamente, as empresas e as transportadoras continuam utilizando o tradicional canhoto da nota fiscal, né, contido na representação gráfica impressa da nota fiscal eletrônica, né? E o comprovante, então, de entrega auxilia na instrução de processos administrativos, controle da empresa com relação à entrega das mercadorias, né? Mas também em processos judiciais. É importante a empresa guardar, manter esses comprovantes, porque são fundamentais para comprovar a entrega da mercadoria e muitas vezes comprovar até o crédito, porque o crédito do ICMS de uma determinada empresa muitas vezes é relacionado, né, e tem que ser comprovado através da entrega física da mercadoria, né? Então é importante que seja mantido e controlado esses comprovantes de entrega de nota fiscal eletrônica, ainda que em meio físico, né? Aquela parte inferior do DANF, né? Do documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, o DANF, que tem exatamente esse comprovante. Além, então, do comprovante de entrega que corresponde a uma tag da nota fiscal eletrônica, né? Temos esse que é manual, né? Que é físico, quanto à impressa, digamos assim, a disposição impressa do documento, tá? Então envolve então tanto o emissor da nota fiscal, como também o destinatário da nota fiscal, e inclusive o transportador, né? Que tem também interesse nesta entrega, pois ele também é emissor do conhecimento de transporte. Então, para a nota fiscal eletrônica, né, quando a entrega não estiver relacionada com o conhecimento eletrônico, então foram criados então os eventos comprovante de entrega da nota fiscal eletrônica, tipo de evento 110130, e cancelamento do comprovante de entrega da nota fiscal eletrônica, tipo evento 110131. E o prazo de versão da homologação dessa versão, no caso, né, ele é facultativo, ele não tem uma data específica. A implementação, então, prevista para essa nota técnica é facultativa. As empresas interessadas, então, neste assunto podem praticar os prazos que julgarem convenientes em relação à implantação em homologação e a posterior implantação implantação, né, do aspecto em produção, né, desse comprovante, tá? Então, seriam estas as informações que nós teremos para transmitir na esfera estadual e, desde já, então, desejamos uma boa semana a todos, tá? E todo cuidado nesta situação que estamos vivendo atualmente, né? Para que possamos superar esse momento de tanta dificuldade, tá? Um abraço a todos. Muito obrigado.